Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma etapa de conhecimento do MUBSX. E eu sou o Marcos Muniz, todo mundo que já me conhece é por Marcão, Marcão Muniz. Eu tenho formação de publicitário, eu trabalhei na Unilever na área de comunicação corporativa e marketing de incentivos e produtos. Em seguida disso, tive uma ideia com um amigo de faculdade, a gente montou um programa de TV que a gente colocou no canal universitário e foi uma escola, e depois de alguns anos aprendendo nessa escola no self-made e a gente se virando nos 30, eu comecei a trabalhar em televisão, onde eu fiquei mais de 15 anos, ao todo do primeiro projeto ao último. Em seguida, um pouco cansado de realities de TV e essa estrutura maluca que é o dia a dia de televisão, montei com esse mesmo amigo e mais um outro uma produtora de conteúdo e coincidentemente encontramos uma amiga de faculdade uma vez para bater um papo e ela precisava de um diretor artístico para um evento e papo vem, papo vai. Era a Astrid, a MC do evento que ela estava fazendo, e eu tinha acabado de trabalhar com a Astrid recentemente num projeto na TV, e ela me convenceu, e aí já se fazem 15 anos que eu tenho atuado como diretor artístico e mantendo agora Elementar Filmes como o braço de conteúdo para essas ativações, e, enfim, a gente trabalha lá com comerciais, com documentários, com conteúdos e com bastante foco em direção artística, roteiro. A gente tem uma equipe bacana lá trabalhando. Quando eu recebi o convite para falar um pouquinho sobre eventos digitais, além da plataforma, pensando no que tipo de apresentação faria, é difícil, né? Aquela famosa frase do Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Mas a gente nunca pode esquecer que o grande ponto, a grande conversa que a gente tem é a conversa da história que a gente precisa contar. E aqui no caso de eventos digitais, na segunda-feira, quando a gente teve a conversa com todos os outros especialistas, eu acho que o ponto fundamental que ficou de resumo de toda a história é o experimentar, né? Então, acho que o grande objetivo hoje, o grande motivo da nossa conversa de hoje é tentar contar um pouquinho mais detalhado essas experimentações e algumas coisas que deram certo, outras coisas que não deram tanto nessa jornada desde a pandemia de eventos digitais. A gente lá na Elementar já fez mais de 35 eventos pós-pandemia digitais, a gente tem trabalhado bastante. E algumas coisas a gente tem percebido que tem sido recorrente, né? Então, um grande problema que a gente tem sentido é que na educação desse novo formato, né, nesse híbrido e nessa nova composição de fornecedores, nessa nova composição de como o cliente passa o briefing, tudo isso que também conversamos na segunda-feira, ainda não se chegou a alguns consensos. Por exemplo, se tem a ideia que o planejamento pode ser um pouco mais tranquilo, já que não é presencial, você tem uma cenografia um pouco mais simples, um pouco mais tranquila. Não, não é verdade. Muito pelo contrário. Então, o planejamento que você faz para fazer um evento híbrido tem que ser bem mais detalhado, tem que ser muito mais feito com antecedência, porque algumas coisas que você resolve no evento presencial de uma forma mais tranquila, com um bom orador, com um bom mestre de cerimônia, não é a mesma coisa no evento digital. Então, a questão das câmeras, a equipe técnica tem que estar muito mais ensaiada, tem que estar muito mais azeitada na sua composição. Então, para você colocar uma cena no ar, você depende de 2, 3, 4 profissionais e 2, 3, 4 equipamentos ao mesmo tempo para conseguir colocar uma cena no ar. No presencial, você montou a luz ali, abriu o microfone e o resto você dá um jeito, você resolve. Coloca o vídeo de fundo ali e está tudo bem. No nosso caso é diferente, porque você tem que lidar o tempo inteiro com a tecnologia, depender o tempo inteiro da tecnologia, e aí entra o ponto principal que eu acho que a gente pode bater esse papo de hoje, que é, dentro dessas estruturas tecnológicas, o que vale, o que não vale, o que funciona, o que não funciona.
Então, sempre lembrando, a plataforma é fundamental, de suma importância. Se a gente não tiver uma plataforma e uma tecnologia parruda, nada feito, não tem nem como começar a conversa, porque pode cair o sinal a qualquer instante, e isso mesmo com as plataformas mais parrudas, a gente ainda corre o risco. Os eventos digitais, sim, são mais arriscados do que os eventos presenciais, mas algumas coisas têm dado mais certo que outras. Uma das tendências que eu vejo e que nos últimos eventos, dos últimos 2 meses talvez, 80% dos eventos que eu pelo menos tenho dirigido, tem acontecido, são as interações com as pessoas em salas do Zoom, do Meet, do Blue Jeans, enfim, desses programas de abertura de câmera para convidados. Isso é uma maravilha, mas tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito testado. Recentemente a gente fez um show de uma banda famosa aqui no Brasil e que no meio do show os caras estavam com as câmeras abertas e uma cena que ficou bem reconhecida pela equipe toda, que foi um barato. O vocalista da banda chegou perto do telão de LED e aí quando a gente abriu, um dos caras deitadão no sofá, com as pernas para cima, tomando cerveja, curtindo e balançando a cabeça. Ficou uma cena muito legal, muito bacana, mas, de novo, o risco que você corre e o quanto você tem que se atentar, se é seguro, se está ao vivo. Qualquer coisa que aconteça ali, você tem que ter muita rapidez de solução, de tirar a cena, de cortar a cena, enfim, e saber exatamente quem é seu público. No nosso caso, eram parceiros da empresa contratante, então a gente estava tranquilo e seguro que aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele momento eram pessoas que eram confiáveis e a gente estava só preocupado com a tecnologia em si. E eu acho que esse é um dos grandes segredos. Então, quando você faz, por exemplo, a gente fez um evento em Porto Alegre, num estúdio muito bacana por lá, que a gente colocou mais de 250 pessoas nas salas de Zoom. No meio do evento, essas pessoas foram convidadas a participar de salas menores. Então, tinham 3.000 e poucas pessoas na audiência, 200 e poucas nas salas de Zoom interagindo com o LED, com o apresentador o tempo inteiro. E aí essas 3.000 e tantas pessoas abriram salas de Zoom independentes com mediadores com quantidades menores de pessoas. Então, esse tipo de interação, onde você consegue dividir, seria o que a gente fazia no presencial, ou melhor falar faz, né, gente? Porque logo, logo, se Deus quiser, estamos de volta. Mas o que a gente faz no presencial, quando a gente divide salas. Então, eu posso dividir a sala na equipe de vendas e equipe de marketing. Posso dividir a sala entre distribuidores e venda direta. Enfim, eu posso distribuir a sala de várias formas diferentes para continuar com o assunto, aproveitando a mesma estrutura no presencial, e que é o que a gente está acostumado, principalmente nas convenções. No digital a mesma coisa. Então, o grande ponto é de que forma que essa tecnologia vai me ajudar para que eu chegue num formato que me interesse, para que eu chegue exatamente no tipo de necessidade que eu tenho. E aí essa estrutura técnica, essa estrutura tecnológica, que ela realmente tem que ter uma preocupação muito maior, porque não é uma coisa que você vai testar num dia e fazer no outro. Você tem que fazer o planejamento, que máquina que software que qual operador é o cara que tem a melhor, que tem o melhor know-how para trabalhar em cima disso. Enfim, é entender dentro de quantas pessoas eu preciso para fazer isso, quantos equipamentos eu preciso para fazer isso e qual a estrutura para fazer isso. E em cima disso tudo, aí sim você entra com o roteiro. Então, o roteiro é a última parte. Então, primeiro começa o briefing. Eu preciso dividir a sala em duas. Ou não, nesse caso que eu estou dando como exemplo de Porto Alegre, a gente dividiu em 4 salas. A gente já tinha duas, a gente dividiu em mais 4. E foi muito bacana. É assustador para quem está dirigindo, que as pessoas saem do seu evento, então você tinha 3.000 e tantas na audiência, de repente começa a sair em menos de um minuto, sai todo mundo. E aí a gente tinha uma equipe operando esses Zooms como mediadores independentes, 4 mediadores independentes, e cada um teve seus 400, 500 em cada sala, coisas do tipo. Então, exemplos como esse, do que funciona, do que não funciona, é muito de acordo com o que vai ser feito do planejamento e com a necessidade que o seu cliente tem. Mas uma coisa que eu lembro muito claramente na época que eu trabalhava em televisão,
é que desde o final dos anos 90, no meio dos anos 90, já se falava em interatividade, que a televisão não tinha essa interatividade. Na época se pensava em controles, aqueles controles que a gente usa em convenção para fazer votação, se pensava em várias coisas do tipo, mas na época, ainda pré-internet, se pensava em usar isso para a plateia no auditório. Aí depois se pensou em algumas tecnologias que seriam desenvolvidas como aplicativos para que as pessoas que estivessem em casa comentassem e fizessem, dessem o feedback do que estava acontecendo, principalmente em programas de auditório, em game show. Aí mais para frente teve o programa da Globo que você decide ao final, você decide, que era o nome do programa, enfim. Para quem não conhece pela idade, vale a pena dar uma pesquisada, porque na época foi fenomenal e era tido como o auge da interação entre televisão e público. Nada mais era do que você gravava 2 ou 3 finais de uma história contada, e aí as pessoas ligavam, ou tinha outro tipo de interação, eu não lembro exatamente, acho que era telefone, e aí decidia qual era o final que a maioria escolheu, e era o final que ia para o ar. Mas enfim, pensar que isso era o auge da interação, e que hoje você tem um evento híbrido ou digital, que você tem as pessoas falando ao vivo. Semana passada a gente fez uma premiação muito legal, que a gente tinha todos os caras que estavam concorrendo ao prêmio em salas de Zoom, e quando ganhava, entrava o cara ao vivo. Comenta a sua premiação, e isso é muito legal, porque aquela expectativa do cara de estar concorrendo ao prêmio e dar voz a esse cara é muito bacana. Então, você tem ferramentas que te dão essa possibilidade, e que isso é muito legal, e pela minha experiência, pela minha opinião, eu acho que isso a gente não vai perder, isso é uma coisa que vai ser incorporado nos eventos presenciais, que vão continuar, as grandes convenções, grandes reuniões, não tenho dúvida nenhuma disso, a interação humana é insubstituível, quando possível, o abraço também é insubstituível, mas esse formato que a gente tem experimentado e que tem diversos modelos diferentes, não existe o formato correto, o formato errado, são experimentações que funcionam para uns e não funcionam para outros. Esse formato veza, e de uma forma, uma coisa que eu acho muito legal é que o que a gente transmitia de digital antigamente, o que a gente transmitia dos eventos antigamente, era, eu lembro de 2003, 2004, a gente fez um evento, minto, 2005, a gente fez um evento que era a rede de distribuidores e o nome do cliente. E aí o evento inteiro foi transmitido para o Brasil inteiro também, e na verdade não era feito o evento para transmissão, o evento era feito para o ao vivo, para as pessoas que estavam lá, e tinha uma equipe de transmissão com câmera, com 3 câmeras gravando, e as pessoas iam assistir o que a câmera estava captando, mas o evento não era feito para eles. É diferente de hoje. Então hoje, quando o MC está no palco, no estúdio, a câmera já está fechada nele, ele vai falar para a câmera, ele não está falando para os espectadores que estão no estúdio, porque é só equipe técnica. Quando tem alguma coisa de cliente, conta na mão o número de pessoas que estão no estúdio. Então tudo já é pensado para isso. Acredito que no futuro a gente vai fazer uma mescla disso. Então vai ter como uma gravação de videoclipe. Em momentos o cara está olhando para a câmera e só falando com a audiência. Em alguns momentos sim, ele está interagindo com a plateia que está ao vivo para conseguir extrair o melhor daquele público que está lá. Indo um pouquinho nessa linha de formatos que funcionam, eu acho que a interação é o número 1, eu acho que é o ponto mais importante desses novos eventos digitais, nesses formatos novos, e tudo isso muito graças à tecnologia que está envolvida. Acredito que novas ferramentas vão chegar. Então, por exemplo, a gente tem feito, acredito que muita gente tem trabalhado dessa forma, nuvem de palavras, de colocar no ar. Então, por exemplo, agora abrimos uma palestra, uma call entre a gente, um evento entre a gente, e eu não sei exatamente o que as pessoas estão esperando e estão pensando do que eu tenho de conteúdo para falar agora. De repente a gente abriria uma nuvem de palavras, essas pessoas conversariam e dariam a expectativa delas, e eu enxergaria isso e todo mundo estaria na mesma página. Você tem quiz, então vamos reforçar o que foi trabalhado de conteúdo, fazendo perguntas para as pessoas entenderem que aquele conteúdo foi dado. Enfim, você tem inúmeras interações com sites, com aplicativos, que você consegue o retorno das pessoas
interagindo ao vivo com você, de uma forma que você trabalhe isso bem tranquilo, que não mexa na estrutura de roteiro, e sim você consiga mais interações. Então, esse tipo de coisa veio para ficar e é muito prático. A única coisa, como sempre, é ter a estrutura técnica sempre acompanhando o artístico. Então, nunca imaginei, nesses últimos anos de carreira, que em algum momento eu teria pessoas de TI na equipe trabalhando. Então, esse tipo de situação vai ser cada vez mais comum. Não adianta nada a gente fazer uma interação para 3.500 pessoas, se 500 pessoas entrarem ao mesmo tempo no site que você colocou para elas interagirem e o site for derrubado. Então, tudo isso precisa, tem que ter um pai, tem que ter um pai da criança para cuidar dessa possibilidade, para que você possa explorar no artístico alguma coisa que já foi testada, que já está resolvida, e que aquilo só seja um motivo de soma para o teu roteiro, de valor para o teu resultado. Porque se você tiver que ficar preocupado em relação a vai funcionar, essa estrutura aguenta, não faça, cara, não faça. E mesmo você tranquilo, mesmo você já pronto, já fez 10 vezes, 20 vezes e faz mais uma vez, você ainda está correndo risco. Porque o controle que você tem disso é muito menor do que o controle do presencial. Você depende de muitas variáveis. Então, o gerador, que é o pai do evento presencial, agora é gerador mais a internet. São dois geradores. Qualquer um dos dois que cair, você derruba o teu evento inteiro. Então, só um dos exemplos que você tem, que esse controle técnico tem que estar muito mais apurado do que no evento presencial que a gente estava acostumado e que logo, logo estamos voltando. Fiz algumas anotações aqui. Se você tem pergunta, já vai mandando, que daqui a pouco a gente bate esse papo. É estranho eu falar de interação e estou aqui só falando, então quero ouvir vocês e responder bastante pergunta. O que mais que eu preparei aqui? Legal. Uma das coisas que eu acho que ajudou o nosso mercado como um todo a ter uma recuperação talvez um pouco rápida ou talvez um pouco menos lenta do que outros mercados, é que o nosso mercado de conteúdo, o nosso mercado de eventos, sempre foi um mercado conhecido por ser adaptável. Então você tem o produtor, que é o cara que num dia ele está produzindo um lançamento de carro, no outro dia ele está produzindo um evento de diversidade. Você tem uma equipe técnica que está montando uma plenária para 5.000 pessoas, no dia seguinte ele está montando um evento de talk show para plateia de 50. Esse nosso mercado tateou bastante no primeiro período. Por quê? Porque, primeiro, os clientes não sabiam para onde ir. Mas, peraí, eu vou poder fazer presencial daqui a um mês? Daqui a 2? Eu tive um cliente que suspendeu um evento que a gente tinha marcado 6, 7 dias depois da pandemia ser decretada, né, o lockdown ser decretado, e ele insistindo com a gente, não, fica tranquilo, mês que vem a gente faz. Passaram-se 5, 6 dias, a gente resolver agora, a gente joga para frente esse evento e você fica mais tranquilo em relação aos seus convidados. Não, se não der daqui a 10 dias, mês que vem a gente faz. E assim foi tentando umas 3 datas, até todo mundo entender que o buraco era mais embaixo e a gente precisava se reinventar. A gente precisava fazer outras coisas porque aquilo que a gente vinha fazendo não funcionava mais. Então esse primeiro momento foi difícil para todo mundo, mas eu acredito e eu acho que um pouco dessa minha fala de testar, de adaptar e de pensar e mudar é muito em relação a isso. Uma frase que eu escutei em um evento que a gente fez de aprendizado, de aprender. A gente não só tem que estar em constante aprendizado, em constante trabalho de graduação, pós-graduação, leitura, novos cursos, novos interesses, novos assuntos, novos valores na nossa vida. Já não basta mais. A gente tem que desaprender. Então, a forma como eu vinha fazendo evento há 5 meses, em abril, maio, já não é a mesma forma hoje. Eu já tenho novas ferramentas, eu já tenho um outro entendimento do que é o mercado, eu já tenho um novo entendimento do que são as ferramentas e o principal,
eu já tenho pessoas envolvidas no processo com um completo entendimento diferente do que era em maio. O primeiro evento que a gente fez, a gente foi tateando, o evento estava pronto, era uma viagem de navio conhecida no mercado, que todo ano acontece. A gente trabalha em coprodutores, eu faço a direção geral, e a gente já estava com tudo pronto, a gente fez a gente fez o ensaio final no sábado e a gente viajava na terça-feira. No domingo foi cancelado o evento, e agora? Estamos com o número pronto, estamos com tudo pronto, há 4, 5 dias de embarcar, foi cancelado. Como é que a gente faz? Beleza, vamos resolver fazer um formato diferente, vamos para o formato digital. Legal, vamos fazer um formato digital. Mas que diabos é isso? Como é que a gente vai? Então, na primeira experiência, eu fui para o meu background de televisão, adaptando tudo que foi criado por inúmeras pessoas, por vários parceiros, e a gente trabalhou em cima disso para fazer um formato. Hoje, provavelmente seria diferente, certamente seria diferente. Eu acho que essa ideia de estar o tempo inteiro em constante trabalho de mudança e de experimentação, para mim é o que vai funcionar, é o que vai fazer o sucesso do teu evento. Na hora do planejamento, entender, cara, o que você precisa daquele evento? Que é o objetivo final? Ou seja, quando todo mundo terminar e colocar a cartela de agradecimento no final do evento, obrigado pela participação, o que fez daquele evento um sucesso? O que você vai olhar no olho do teu cliente e falar, cara, foi demais. Esse objetivo tem que ser em comum para todo mundo, cliente, agência, quem está trabalhando na técnica, quem está trabalhando no artístico. E em cima disso a gente vai trabalhar. Tem evento que eu preciso engajar, tem evento que eu preciso comunicar, tem evento que não, é só diversão. A gente vai fazer um amanhã que é uma comemoração de Halloween para uma empresa. Vai ser divertidíssimo. A gente tem um monte de brincadeira que foi criado pela agência e pelo cliente. A gente tem um cara que vai fazer mestre de cerimônias que o texto dele é leve o tempo inteiro. É um entretenimento, é como se fosse um programa de TV só de entretenimento. Então, não adianta, nesse caso, eu ficar colocando texto de institucional para as pessoas, porque eu estou falando com o público interno, porque eu não preciso engajar essas pessoas através do discurso oficial da empresa, eu preciso engajar essas pessoas através da diversão, porque o resto está ali, está na cara delas, a empresa se preocupou com você em fazer alguma coisa assim. Então, esse tipo de objetivo, no caso deles é importante a interação, sim, mas a interação com o objetivo de entretenimento, com o objetivo de diversão. Em outros casos, não, eu tenho que trabalhar a interação com objetivo de informação, com objetivo de engajamento institucional, acreditar numa venda de um produto, acreditar no lançamento de um produto, acreditar numa ideia. Então, a dica de ouro que eu daria, estou vendo que estão chegando algumas perguntas agora, tenha muito claro na sua cabeça o que é o objetivo final do teu evento. E até um pouco mais claro do que você tinha no presencial. Porque o presencial você consegue, eu tenho que fazer relacionamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. No digital você tem que ser um pouco mais certeiro. Primeiro, a tua concorrência é gigante, cara. Você colocou 500 pessoas numa sala, enquanto essas pessoas estiverem na sala, tua concorrência é o celular dela e o teu palco, mais nada. Quando você está com essas pessoas em casa, a concorrência é o filho dela, a concorrência é a hora do almoço que às vezes ela vai ter que cozinhar, concorrência é outra live que ela tem de outra empresa, se ela for um fornecedor ou um parceiro seu. Enfim, você tem a concorrência, a distração do que está passando na televisão, inúmeras concorrências que são desleais. Você não tem controle sobre isso. A gente fez um evento de lançamento de um programa que foram 40 minutos de live. Eu achei sensacional. Não é porque você montou a estrutura, não é porque você tem todo o teu público na tua mão, que você vai aproveitar, já que eu estou fazendo, já que eu estou pagando, vou aproveitar e vou comunicar tudo que eu preciso. Não, se o teu objetivo é lançar aquele programa, ele vai ser muito melhor, vai ser muito mais palpável você fazer essa apresentação para o teu público em 40 minutos do que em 4 horas, 5 horas, 6 horas. Você não vai manter a audiência, é impossível. Então, esse objetivo estando claro, aí sim, com toda a equipe montada, aquelas reuniões de equipe técnica, equipe artística, planejamento, produção, galera de TI,
em cima desse objetivo montado, aí sim, aí vale a pena você deixar certinho o que você está pensando em fazer, como fazer e de que forma trabalhar esse conteúdo, essa interação e todas as outras formas. Legal? Estou falando bastante de interação, estou falando bastante de participação. Acho que eu vou chamar a vinhetinha para a gente fazer as perguntas que eu estou vendo que estão chegando aqui. Pode rodar a vinheta? Legal. Eu vou ler aqui as perguntas e a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. É muito reconfortante ouvir você e sua visão e experiência, diretor artístico. Faz parecer que não é tão desafiador ter ideias para eventos digitais. Mas pensar em formatos engajadores para eventos. Qual a dica de ouro? Eu acho que a dica de ouro é essa que eu estava falando agora. É você ter um objetivo muito claro. O objetivo tem que ser o mais específico possível. E em cima disso, conhecer as ferramentas que você tem disponível. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com a mesma equipe em diversos jobs diferentes, independente de job show, independente de drive-in, independente de job com abertura de câmera em estúdio. Hoje a gente está na casa de um produtor amigo que a gente vai fazer 3 lives para a América Latina de uma grande empresa de tecnologia. E a gente não vai abrir câmera, a gente vai fazer a direção aqui. Então, estou eu, um diretor técnico, 2 produtores, porque a gente vai fazer essa comunicação para 3 países da América Latina diferentes. E essa equipe é a mesma equipe que eu estou levando para estúdio, é a mesma equipe que eu estou levando para tudo. O que significa isso? Que eu estou tentando, a gente está tentando junto, cada um ficar antenado na sua área. Então, vira e mexe, a gente está conversando e alguém vem, cara, vem uma ferramenta nova que você consegue plugar 3 pessoas ao mesmo tempo e fazer isso e fazer aquilo. O que vai acontecer a médio e longo prazo nesses novos formatos? Em se mantendo esses formatos com a volta do presencial, as ferramentas vão ficar cada vez mais baratas. Não se imaginava 3 anos atrás fazer num formato de live que a gente teria que fazer toda a estrutura de televisão. Eu lembro bem desses orçamentos de transmissão simultânea que a gente fazia para os eventos. Hoje a gente gasta menos da metade do que a gente gastaria 3 anos atrás fazendo a mesma estrutura, com montagem de LED, com montagem de estúdio, com equipe grande. Então, cada vez mais isso vai se barateando, cada vez mais a gente vai ter pessoas mais técnicas fazendo isso, e aí tem um crossover aí de pessoas da área de tecnologia entrando na área de entretenimento, o nosso pessoal de entretenimento entendendo um pouco mais de tecnologia. Então, explore, conheça, entenda, tenha parceiros, tenha pessoas sempre no teu lado falando coisas novas, descobrindo coisas novas. De novo, desaprenda o que você aprendeu e aprenda coisas novas, porque a gente não vai ficar repetindo, as fórmulas não vão se repetir. O que eu fazia há um mês atrás, eu não vou fazer daqui a 2 meses. O que eu faço hoje, talvez a gente não faça daqui a 1 mês e meio, 2 meses. Então, vai funcionar para aquele projeto. E aprenda. Dentro do planejamento, do que é aceitável ou não, a gente entender, puxa, a gente pode errar e ousar nisso aqui. Não, isso aqui a gente não pode mais. Isso aqui não tem como errar, a gente tem que trabalhar com segurança. Então, veja até onde você pode ousar dentro do seu projeto e ouse, porque é com isso que a gente vai conseguir melhorar nas próximas. Nada mais é do que os novos formatos de empreendedores. As grandes empresas que estão se formando, os unicórnios da vida, é a mesma coisa, tentativa e erro. Com a diferença que você tem uma responsabilidade e um desafio gigante que você tem que entregar o seu atual para poder usar no futuro. Então, você não pode abrir mão do que você está fazendo hoje para usar no futuro. Então, isso é bem importante para a gente ter sempre em mente. Vamos lá, outra pergunta. Quais ferramentas que você já usou e que de interação e que você... quais ferramentas você já usou e indica de interação para eventos digitais? Vou pedir ajuda dos universitários aqui comigo. Nuvem de palavras, a gente tem usado o QR Code com quiz com uma frequência muito grande, fazendo premiação, e aí você consegue também, no QR Code, você consegue fazer quem respondeu mais rápido e mais corretamente as perguntas todas que você, ele te dá um ranking. Como é que chama esse site, você lembra? Me ajuda a lembrar. Eu vou tentar pegar o nome aqui para colocar para vocês, mas a gente tem usado bastante isso.
A nuvem de palavras, que também é muito bacana. O Mentimeter é uma dessas ferramentas que você... www.menti.com. Quiz.com, com dois Es. Quiz com dois Es.com também é uma ferramenta que a gente tem usado. E os QR Codes funcionam muito bem. Uma coisa bacana que a gente criou junto com uma agência parceira e que eles fizeram foi muito bacana, e a gente depois colocou isso em vários outros eventos, QR Code de trilha sonora. Eles tinham no Spotify deles uma sequência de trilhas institucionais de empresas do grupo, e aí em todos os intervalos, na abertura do evento, no break do evento, na hora do almoço do evento, a gente colocava o QR Code ali no cantinho, o cara entrava com o celular e já ficava com a lista do Spotify tocando, gerava visita para o cliente, você conseguia um institucional da marca, porque as músicas já eram escolhidas de acordo com a marca. Enfim, foi uma coisa muito bacana também, trabalhar essa parte de trilhas com o QR Code. Outra coisa que a gente fez, volta de almoço, a gente fazia 5 minutos, 10 minutos de exercício com o personal trainer para as pessoas voltarem energizadas para o evento. Tem funcionado, você fica pensando, o cara maluco, vai ficar no celular lá fazendo alongamento, puxando. Cara, a gente fez uma cena recente que a gente, na hora que o cara estava dando exercício, sem a gente conversar nem nada, o diretor da empresa começou a fazer o exercício no palco, com a câmera aberta. E aí eu dei uma geral com ele, uma câmera aberta com ele, e no fundo todo mundo no Zoom, 90% das pessoas estavam fazendo exercício. E aí quem olha aquilo fala, opa, acho que vale a pena eu fazer também. E você começa a ter um engajamento maior, você começa a mostrar para as pessoas que não é um discurso que aquilo pode ser legal por causa da tua saúde, ou que vai te fazer diferença na energia que você vai ter durante o dia. É legal porque, além de tudo, você está engajando todo mundo junto. Então, tem toda uma sequência de storytelling ali que você está se apoiando em imagens e que funciona bem. Vou tentar lembrar outros aqui. Nossos amigos estão conversando aqui, tentando lembrar de mais alguns, eu passo para vocês. Como você enxerga os principais desafios para conseguir mobilizar a audiência para interagir nos eventos digitais? Eu acho que o principal desafio é a informação, é o grande objetivo da comunicação como um todo, né? Qual é o teu público e de que forma eu atinjo esse meu público? Eu acho que essa é a pergunta do $1 milhão na nossa área de direção artística, sempre foi por aí, mas eu acho que agora, na hora do digital, é mais forte ainda. Eu acho que é mais difícil chegar nessa resposta. Você precisa estar muito focado para você conseguir que essa comunicação chegue. E aí, não é só a comunicação que importa. Além da comunicação, é a forma como essa comunicação é feita. Então, eu tenho a notícia, né, o que eu vou comunicar, a mensagem que eu vou comunicar, e tão importante ou mais importante que isso, qual a forma de comunicar. Então, se eu estou falando para um público extremamente jovem, cara, é bem possível que esse cara está com o computador ligado ou celular ligado, está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então, de que forma que eu atraio esse cara? Eu tenho que trabalhar com trilha sonora mais forte, mais alta, mais pesada, eu tenho que interagir com vídeos curtos, eu tenho que trabalhar com jogo de câmeras o tempo inteiro, não adianta eu deixar uma câmera só, eu tenho que trabalhar com um formato mais televisivo, enfim, é entender essa forma, esse formato, para que eu consiga chegar lá no público final e trabalhar isso de uma forma que eu consiga engajar esse cara. Além disso, lógico, tão importante quanto e sempre importante desde o primeiro evento da Face da Terra, é qual é a mensagem que eu estou passando. Tá? Então, acho que esses 2 momentos são extremamente importantes. Qual é a mensagem e a forma como eu vou passar essa mensagem para o meu público. O que não fazemos hoje, mas ainda vamos fazer daqui a 2 meses e ainda não sabemos. Boa pergunta. Se eu souber, eu vou antecipar. Eu realmente acho que uma das coisas que vai desenvolver de uma forma melhor são essas interações via Zoom, via plataformas de interação. Então, por exemplo, o que a gente vê num programa de Luciano Huck com 1.000 pessoas, 500 pessoas no Zoom e que você consegue o tempo inteiro pinar qualquer um desses caras e colocar ele no ar, eu acho que isso vai ficar cada vez mais rápido, cada vez mais seguro. Hoje, para você fazer, você precisa de algumas ferramentas a mais, então você precisa de uma máquina administrando o sinal, de várias outras máquinas, porque você tem uma quantidade máxima de pessoas
que podem ser colocadas em cada janela, e aí depois vocês vão trocando, você vai trocando essas janelas. Então, você precisa segurar várias máquinas, administrar esse sinal para você colocar tudo no ar. Eu acho que isso é uma questão tecnológica que vai ser melhorada, porque é o que todo mundo está precisando, é o que toda empresa está querendo, é o que cada vez mais a procura está crescendo. Então, eu quero que todo mundo da minha audiência esteja no LED para aparecer do lado do apresentador. Para, ao invés dele estar olhando para uma cena de câmera do retorno dele, ele veja as pessoas interagindo, as pessoas possam mostrar que estão lá, que estão vendo, que estão sorrindo, ou que estão descontentes com alguma informação que está sendo falada. Enfim, essa eu não tenho dúvida que é uma dinâmica que vai ser melhorada tecnologicamente, mas que é o caminho. Cada vez mais essa interação de aparecer os rostinhos dessas pessoas entrarem ao vivo e cada vez mais rápido, porque hoje, então, estou falando com 500 pessoas. Uma pessoa que eu quero colocar no ar, eu vou ter que achar em qual computador ela está, eu vou ter que colocar o nome dela, achar direitinho, jogar o sinal e aí eu pino ela. Hoje, em média, leva o quê? Uns 15, 20, 30 segundos com um pouco de sorte. E isso vai ficar cada vez mais imediato, isso vai ficar cada vez mais rápido e com mais segurança. Cada vez mais, eu acho que os desenvolvedores, o Zoom da vida, os Blue Jeans, os Meets e etc., vão começar a trabalhar com mais gente em cada sinal. Hoje a média, de novo, são 50 pessoas, e cada vez vai ficar mais fácil para a gente conseguir operacionalizar isso dentro da nossa suite, dentro da nossa house. Então esse é um formato que eu tenho certeza que vai crescer, porque a procura está aumentando muito e é o grande barato de você fazer digital, né? As pessoas já entenderam o alcance. Outro dia chegou um briefing para a gente fazer uma live para 300 mil pessoas. Inimaginável se você fosse pensar como um evento, a não ser que você tivesse alcance de televisão e coisas do tipo. Mas as coisas estão crescendo desse tamanho e aí eu acho que, além de um alcance maior, essa interação sendo mais segura é o grande caminho. Deixa eu ver. Fazer dos eventos digitais um formato televisivo com interatividade é um grande atrativo para manter a onda das lives? Eu acredito muito no formato televisivo porque eu acho que ele é dinâmico, porque eu acho que, como você está transmitindo, independente de qualquer coisa, se é formato televisivo ou não, você está transmitindo através de câmera. E eu acho que a televisão, já com a bagagem no Brasil desde 1950, já desenvolveu essa bagagem para a gente. Todo formato televisivo já está feito. Claro, dá para a gente mudar alguma coisa, dá para a gente ousar, mudar, alterar, adaptar? Dá, mas está tudo aí à nossa disposição. Então, são anos e anos de experiências de vários profissionais trabalhando essa dinâmica que a gente tem que aproveitar, que a gente precisa e pode aproveitar. Então, entra aí uma coisa de diretor da TV das antigas, que é um medo que eu tenho, que as pessoas adaptam o que está acontecendo nesses novos formatos para algumas coisas que tecnicamente não são justificáveis. Então, quando a gente fala de qualquer exibição audiovisual, a gente está falando da reprodução do olho humano, simples desse tanto. Algumas funções que a câmera faz, o olho humano não faz. E quando eu coloco isso no ar, a gente tem um estranhamento do cérebro, porque a gente não consegue processar aquilo. Então, quando você está vendo televisão, e aí tem um cara lá operando câmera, ele começa a dar zoom, vai, volta, vai, volta, vai, volta, te dá tontura. Porque teu cérebro não processa esse tipo de informação. Então, eu vejo alguns pilares fundamentais nesse processamento do formato televisivo, que é a inversão de eixo, que é a parte técnica exatamente de TV. Inversão de eixo, cortes de fechado para mais fechado ainda e mais fechado ainda. Algumas partes técnicas que a gente tem, que eu acho que são fundamentais para a gente manter a estrutura de televisão e que já foi estudado e que não funciona. Fora isso, os outros formatos, se a gente colocar uma câmera subjetiva aqui, ali, enfim, tudo isso pode funcionar. E funciona se a gente tiver muito claro que a gente tem. Não adianta a gente ter câmeras a mais ou trabalhar com 8 câmeras, sendo que 4 câmeras, 3 câmeras está só no quesito alegoria. Não adianta, eu tenho que ter objetivo para isso. Então existe um formato, uma indústria de cinema, uma indústria de televisão que já tem formatos montados e que funcionam para eles, que a gente
trabalhar para a gente também, desde que a gente saiba por que a gente está fazendo. Então, essa em relação à questão técnica da parte televisiva. E a outra parte, que é tão importante quanto, ou até mais, é a parte do storytelling da TV. Se você assiste um programa de 3 horas, 4 horas de televisão, pensa o que te prende ali. O que aquele cara que está falando, o que aquele apresentador está falando, que ele te segura 2, 3, 4 horas em frente à TV, ou segurava. Enfim, esse storytelling é o que a gente tem que reproduzir nos nossos eventos. E aí vale a pena sempre a gente pensar, peraí, será que se eu fizer um evento de 12 horas de live, eu vou segurar a audiência 12 horas? Tá, vou segurar, o cara é funcionário, ele é obrigado a assistir 12 horas, mas será que eu vou reter a atenção dele? Será que ele vai entender 20% do que eu estou falando em 12 horas? Então tem alguns questionamentos que a gente tem que fazer e que eu acho que o formato de TV pode ajudar bastante. O como prender, o como estruturar o roteiro, o começo, meio e fim, o começar engajando, no meio interação total e no final colocar as principais ações e expectativas. Enfim, existe uma forma de contar a história que é conhecida por muita gente, tem muitos bons profissionais e eu acho que isso a gente pode continuar trabalhando e adaptando para o nosso lado. Bom, pessoal, acho que é isso. Estou falando aqui por mais de 40 minutos com vocês, é um prazer. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho ou tiverem alguma pergunta diferente para fazer e por acaso eu não respondi, fiquem à vontade. Se quiserem me achar, www.elementarfilmes.com.br. Lá vocês têm um pouquinho mais da história da produtora, tem alguns contatos, tem o que vocês precisarem, vocês me acham por lá. Tá bom? Muito obrigado, fiquei muito feliz. Obrigado, Markup, obrigado a todos os parceiros que participaram desse projeto. Gostei muito, estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Até mais.